vergonha, de fome. Rapaz, a relação foi gigante. Explorador. Explorador, tá, mas a primeira foi ladrão. Legal. Pegamos toda aquela pesquisa e nos mesmos bairros, quando um dia a Mega Sena estava, na época, a 50 milhões de reais, eu voltei com a minha equipe de pesquisadores, meus alunos, para a loja lotérica daquele mesmo bairro. O que é que nós encontramos? Filas gigantescas de pobres querendo ser ladrões, safados, ordinários, usurários, filhos disso, filhos daquilo, ou seja, querendo ser ricos. Como é que essas pessoas podem ser bem-sucedidas se elas só falam mal das pessoas bem-sucedidas? Isso chama-se pura hipocrisia. Comandado isso pelo seu Lula, que implantou isso, e pelos movimentos sindicais. Eu não digo que foi pelo Lula, porque o Lula também faz parte desse meio religioso. Eu vou mais para o lado da religião. Quando você era menino, quando você pegava em dinheiro, o que é que sua mãe e seu pai diziam, e o que é que seus pais diziam? Vai lavar a mão! Isso é coisa suja, dinheiro é sujo! Dinheiro é coisa do demônio! É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. Uau! Então, eu quero ir para o céu. Eu quero ser pobre. Pronto. É assim que se fabrica um pobre. Agora eu vou fazer uma pergunta. Por que a Igreja Católica, lá no alto escalão, não tem pobre? Você tem que perguntar isso para o cardeal de São Paulo. Do Rio de Janeiro, que anda de Mercedes e mora num palácio. Você tem que perguntar isso para o padre Marcelo Rossi, que anda de Mercedes também, e que não toma mais cafezinho no bar da esquina como fazia há 15 anos atrás. Agora anda de Mercedes blindado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer essa pergunta para eles. Você está compreendendo? E não para mim. Porque a gente aqui, na nossa organização, nós ensinamos as pessoas a 3 coisas, Roberto. Riqueza, saúde e amor. Se você não te for rico, nem saudável, nem tem amor, alguma coisa errada você está fazendo. Então é isso que nós ensinamos. Esse é o nosso tripé da nossa filosofia. Amor, saúde e prosperidade. Essa que é a sacada. Por isso, o muro das realizações e não o muro das lamentações, porque as pessoas só se lamentam. Todo mundo para contar os problemas da semana, ou do dia, do mês. Eu quero falar, quando algum pensamento vai passar na minha cabeça de reclamar, eu já faço ao contrário. Eu já agradeço porque eu tenho saúde, tenho 2 braços, escuto, vejo, ando, falo, sou inteligente e estou progredindo na minha vida. É isso que eu falo. Mas é evidente que é assim. E se você não estiver, você, minha amiga e meu amigo que está nos vendo e ouvindo agora, se você não tiver essas 3 coisas, amor, saúde e dinheiro em grande quantidade, acredite, você é o único culpado. Alguma coisa errada você está fazendo. Não é a vontade de Deus, porque Deus não existe para isso. Não é a vontade do diabo, você não está com encosto. Isso é coisa de viga. Eu não falo de encosto. É coisa de quem está querendo tomar dinheiro do seu bolso. Agora, eu vou fazer só uma observação antes de você falar um pouco aqui do templo. A pessoa fala assim, o outro morreu de câncer. Foi a vontade de Deus. Mas será que Deus, no conceito que falam que é tão bonzinho, ele vai ser malvado para matar uma pessoa boa de câncer e deixar um bandido estuprando gente na rua? Semana passada, uma menina de 2 anos sofreu um acidente e caiu numa piscina de adultos e morreu. Então, um pandemônio, porque diz que foi negligência, parece que as pessoas nunca tiveram filhos. Eu, como tenho 7, tive 7 filhos, e eu me lembro, quando eu morei muitos anos na Bahia, pertinho da praia, eu cheguei a levar 5 filhos, pequenininhos, à praia. 3 meus e 2 de criação. E o que a gente fazia? A gente botava uma coleira nele, com identificação, telefone, e outra aqui na mão, porque eles a gente sabia que 1 ou 2 iam fugir das nossas vistas, porque criança é assim mesmo. Isso foi uma fatalidade, mas já tem gente na televisão dizendo, foi a vontade do Senhor. Deus teve vontade que aquela criança de 2 anos morresse para se manifestar nele, Deus? Ou Deus fez com que você ficasse miserável, sem pernas, sem braços, sem olhos, para depois ele se manifestar? Eu acho que não é bem por aí. Aí eu me lembro daquela velha música do extraordinário, do fantástico, talvez o maior compositor brasileiro de todos os tempos,
o velho poetinha, Vinícius de Moraes, Grande poeta. que fez uma música chamada Cotidiano número 2, juntamente com o Toquinho. E eu não sei cantar nada, mas eu vou dar uma palhinha da minha voz para vocês. Outros estão... Mas é um prazer. E a última estrofe diz assim: mas não tem nada, não, tenho meu violão. Às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí eu digo adeus, escute, amigo. Se foi para desfazer, por que que fez? Mas não tem nada, não, tenho meu violão. Ora, é exatamente isso. Quer dizer que, para que Deus se manifeste, alguém tem que sofrer. No meu programa, porque eu tenho um programa, não sei se você sabe que eu tenho um programa. Rádio Mundial. Todas as terças-feiras, ao meio-dia, na Mundial, FM 95.7 e AM 660, terça-feira, meio-dia. Eu disse exatamente, na semana passada, exatamente isso. Teve um pastor evangélico de uma determinada religião, diz que você tem que sofrer. Faz parte do jogo você sofrer. Que Deus é esse que você tem que sofrer para ele se manifestar? E que jogo é esse? Que jogo é esse? Tem que sofrer coisa nenhuma, gente. Esse é o jogo que eles aplicam no povo para ganhar dinheiro. Que Deus não quer nada disso. Como disse Nietzsche, o Deus da... Perdão, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, grande filósofo, disse que o Deus da Bíblia é uma afronta a Deus. Inclusive, os pastores, se fossem tão tementes a Deus, eles não seriam falsos profetas que neles são. Porque Deus condena todos os falsos profetas na Bíblia. Então, aliás, se vocês não sabem, quando vocês leem Jeremias 17:17, está escrito lá: os profetas profetizam falsamente, nunca os enviei, nunca lhes dei ordens, visão falsa é o que eles profetizam. Ora, é só você ler, está lá, Jeremias 17:17. Então, veja bem, o próprio Deus falando com Jeremias diz: eu nunca falei com ninguém, nunca dei ordens para ninguém. Os profetas profetizam falsamente. Está lá, procure em Jeremias. Agora, duvido que algum pastor de qualquer religião ou qualquer padre cite esse versículo da Bíblia. Eles não são loucos. Ah, mas está lá. Assim como também está lá sobre as igrejas, onde Jesus disse: e tu, quando orares, está lá em Mateus capítulo 5, versículos 5 e 6, se eu não estiver equivocado. Está lá na Bíblia. E tu, quando orares, não sejas como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fecha a tua porta-chave e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará publicamente. Palavras da salvação. Duvido que um padre diga isso, porque se disser no outro dia a igreja está vazia e as pessoas vão para dentro dos seus aposentos, para dentro dos seus quartos, que é ali que eles têm que orar, não é dentro das igrejas. E aí você diz: então para que você tem esse templo? Para que as pessoas se sintam bem. Para que as pessoas, porque isso aqui é um templo ecumênico, para que todas as religiões venham aqui e vejam que aqui ninguém briga, ninguém discute. O islamismo está do lado do budismo, que está do lado do catolicismo, que está do lado de Oxalá, que está do lado de São Francisco de Assis, que está do lado de Krishna, que está do lado dos Bahá'ís, que está do lado dos judeus, que está do lado dos egípcios. Isto é religião. Ou seja, isto você pode fazer o que quiser, sem brigar com nenhuma. A minha é melhor do que a sua. Para com isso. Para com isso. Agora vamos falar um pouco dos seus livros, depois você explicar para a gente aqui cada parte do seu tempo. O primeiro livro que eu escrevi foi exatamente este, porque eu tive um problema grave. O meu pai faleceu de tanto fumar. Isto era uma aula minha sobre cigarro. E depois, por causa de um grande amigo que eu tive, chamado Osmar Mendes, transformou-se num livro chamado Vias Venenosas. Depois, eu precisava ensinar as pessoas a ficarem ricas. Mas antes das pessoas ficarem ricas, elas tinham que perder uma coisa, o maior monstro que existe no planeta Terra, que é o medo. E aí eu escrevi o segundo livro, Como Acabar com Qualquer Tipo de Medo. Já está no final, já está quase esgotada a 5ª edição. E foi um best-seller extraordinário.
e hoje ele é adotado pela maioria das escolas de psicologia do Brasil. Como